Olá, amigos, boa noite. Eis-me aqui mais uma vez, depois de tanto tempo. Estou aqui colocando essa imagenzinha para ficar legal aí para vocês, ter uma reflexão sobre essa imagem, né? E o foco do assunto que a gente vai tratar hoje tem tudo a ver, se vocês quiserem pensar, né? Deixa eu tirar só o somzinho ambiente aqui, porque o nosso foco, né? Voltando aqui a nossa querida imagem de fundo, precisa de uma imensa reflexão. Vocês estão vendo aí na imagem, um spoiler para quem não viu, tá? Uma das cenas finais de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, tá? Lançado em 1977 por Steven Spielberg, passou por 2 revisões, inclusive eu tenho o DVD dele disponível, né, para que você possa ver. Eu vou buscar ele aqui daqui a pouco, né? E vamos lá. O bate-papo orbital hoje tem a ver exatamente com o que essa fantástica declaração do governo americano, né, feita no Congresso dos Estados Unidos por militares, né, americanos e ex-agentes de organismos federais, entre outros, revelaram, além de suas experiências com OVNIs, né, algo que praticamente extrapola, né, apenas o fato de luzes estranhas, que poderiam ter uma explicação básica, uma explicação científica e astronômica bem simples. Isso ultrapassou todo e qualquer mérito de ser algo considerado. Mas eu preciso lembrar a vocês uma frase de Carl Sagan, né? Alegações fantásticas precisam de provas extraordinárias, né? Então, podemos dizer o seguinte: as alegações ontem foram severas e pesadas e implicam num novo elemento. O governo americano estaria de posse de material humano, material biológico não humano, perdão. E quando se faz essa declaração, uma enxurrada de matérias nos jornais, que eu me coloquei aqui no propósito de mostrar a vocês, né? Eu não fiz separação, nem apresentação PowerPoint, nada organizado. É para vocês verem com os próprios olhos o impacto dessas declarações na mídia, na internet, na imprensa como um todo. Né? Os americanos afirmam, né, afirmaram diante de um congresso que possuem material biológico não humano, né, que poderia ser explicado, mas tinha um problema.
a parte final dessa frase dizia: de OVNIs resgatados. Pois é, OVNIs resgatados. E aí, o que a gente fala nessas horas da vida? A alegação é muito forte, né? E isso acaba fazendo com que as pessoas comecem a refletir: uau, o que eu faço agora? Como é que eu vou explicar isso? A ciência ortodoxa já não tem muitos caminhos do meu ponto de vista. Por que eu falo ciência ortodoxa? Basicamente, a ciência que ainda procura dar explicações no sentido de que tudo tem uma explicação comum e normal. Mas desde o projeto Livro Azul, que a gente sempre ouve que essas explicações e alegações são dadas como normais e etc, etc, etc. Aquela desculpa que quem pesquisa o assunto, não importa se está na ufologia há 20, 40, 60 anos, sempre ouve como explicação barata, né? Mas Igor, você já falou no passado que os fenômenos OVNIs 95% é explicável. E com certeza é. Mas 5% dos chamados não explicados ainda assim contabilizam uma grande margem de casos não explicados. Então, o que aconteceu ontem no Congresso que impactou tanto? Eu não vou falar os nomes porque, em tese, se eu for aqui me esquentar com nomes, são tantos, eles são ruins, mas representados por milhares de outras pessoas, seja no âmbito civil ou militar, que também testemunharam fenômenos estranhos e aéreos. Se você já testemunhou, comenta aí, pode jogar o seu texto aí, comenta que eu respondo a você imediatamente, né, nesse nosso bate-papo orbital. Então, voltando à questão, né, esses militares, eles arriscaram carreira, eles arriscaram respeito à integridade em prol de algo que precisa ser analisado não sobre uma ótica duvidosa ou sobre uma incerteza, né? E eles não precisam obrigatoriamente, eu vou botar aqui até a matéria do Jornal o Globo, né? Como vocês podem ver aí, ó. Caiu na matériazinha do liberar conteúdo. Tchau, Globo. Vamos ver aqui, ó. Estadão. Será que o Estadão vai me bloquear? Bloqueou também. É assim mesmo. Não quero anúncios. Só quero mostrar para a turma aqui, ó. Houve o início de uma investigação. Para você entender como chegou nesse ponto, eu vou tentar contextualizar o seguinte, tá? Quem aqui seguiu minhas lives em canais como Caçadores Jovens e Falando com os Planetas, deve ter me ouvido falar sobre o segredo do Rancho Skinwalker, documentário que estava passando no History Channel. Então, o que é que aconteceu de fantástico lá? Simplesmente que todo tipo de fenomenologia aérea estranha foi registrada nessa fazenda no norte de Utah. E, consequentemente a isso, né, uma família que foi alvo desses fenômenos praticamente vendeu ela para um bilionário chamado Robert Bigelow. E Robert Bigelow chegou a uma conclusão, diante de todos os estudos que ele conduziu com uma equipe de cientistas, foi fundado o NIDS, né, que é Centro de Pesquisas para a Ciência da Descoberta, se vocês quiserem entender assim. Chegou a uma conclusão de que o fenômeno OVNI é uma constante, não só ali, mas em todo o globo. E ele fundou uma empresa de tecnologia aeroespacial, a Robert Bigelow Aerospace, e, estranhamente, ele ganhou consenso de uso do espaço com muita facilidade. E, em meio a isso, a FAA, que até então recebia todas as investigações de fenômenos OVNI, passou que todo militar ou civil reportasse a Bigelow Aerospace os seus avistamentos. A pergunta que precisa ser feita é: o que tem isso a ver com esse estudo do Congresso americano? É onde a ponta de lança dessa história começa. É justamente lá que os americanos começam a perceber que todo estudo familiarizado ao fenômeno OVNI, né, não chega a uma conclusão lógica. Então precisa se traçar linhas de pesquisa. E as linhas de pesquisa foram, boa parte, omitidas ou guardadas em gavetas ou arquivos secretos e nunca repassadas a deputados, a congressistas, a partidários, sejam eles republicanos ou democratas.
E esse estudo ficou reservado à camada militar, né, de processo. E nunca se relevou relatos de americanos civis ou o que acontecia no resto do mundo. Nós aqui não sabemos muito bem que temos casos como Varginha, Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs. Tivemos queda de OVNI que aconteceu no meio da Paraíba, Salvador, entre os lugares. Há quem diga que aqui no litoral de Peruíbe nos anos 50, que há quem diga, né, que tem restos de OVNI, do OVNI que caiu no litoral de São Paulo, em poder dos americanos. E aí, vamos às grandes declarações que chamaram de fato a atenção para isso. Vamos lá. David Fravor, Ryan Graves e David Grush. São todos testemunhas ou de fenômeno OVNI ou de relato de aparição. Esse camarada que eu vou passar a seta aqui, ó, esse aqui é o Jeremy Corbell. Ele publicou um documentário que está disponível na Netflix sobre a história daquele físico americano Bob Lazar, que trabalhou na Área 51. E ele estava nessa audiência, junto com outros prováveis pesquisadores do fenômeno OVNI. E esses militares reportaram, né, basicamente, fenômenos que eles não souberam explicar. E tudo isso nasceu da necessidade de levar o caso do que acontecia no Rancho Skinwalker a uma necessidade de conhecimento científico severo. Porque haviam fenômenos lá que implicavam até as rotas aéreas. No caso, vamos lá, o Congresso americano até recentemente mostrou balões invadindo o espaço aéreo americano, como o chinês, né? Não se sabe se eram de outras nações, mas houveram declarações que outros objetos interferiram no radar dos aviões, e a gente já conhece isso em ufologia há muito tempo. Então, interferiram não só no radar de um avião, mas interferiram na capacidade de um avião de voar. No caso de um avião militar, se desligou o sistema de armamento deles, né? E homens como esses camaradas que arriscam sua vida profissional, sua imagem e assim, respeitabilidade, se vocês quiserem entender assim, fizeram essas declarações. E a pergunta que não quer calar vamos pegar a frase: foi declarado que os Estados Unidos da América estão de posse de material biológico não humano, que é uma declaração arrebentadora e que pode significar também a primeira declaração do tipo em que leva a pesquisa ufológica a forçar que um sistema de governo comece a, de fato, buscar de que responsabilidade, por que isso não foi a conhecimento público? Onde estão esses restos, onde estão esses materiais? Estão em Wright Sense, Área 51? Estão em... onde? Mas é uma pergunta que você pode fazer sobre o que aconteceu em Varginha, em 1996. Sobre o que aconteceu em Peruíbe, nos anos 50. Há quem diga que restos de um material caído do céu depois da suposta queda de um OVNI no interior do Amazonas, uma história muito mal contada, né, segundo alguns colegas militares que trabalharam na Operação Prato, aparentemente viram esse OVNI cair na água e depois, aparentemente, só foi encontrado o resto de uma coisa que eles não sabiam explicar e depois foi jogada de volta ao rio, né, sem dizer outros fatos e circunstâncias meio inexplicáveis. Né? E não estou falando só Estados Unidos e Brasil, você pode imaginar que quase todo o planeta, se não há um histórico de queda de OVNIs, há um histórico de avistamento, e esse provavelmente foi registrado oficialmente por órgãos militares que deveriam reportar essas informações aos seus governos e levadas a cabo, né, a informação científica de que esse material deveria ser pesquisado, estudado e analisado e chegado-se à conclusão. Mas aí os céticos chegaram e falaram: mas Igor, isso é explicável. Você está fazendo tempestade no copo d'água. Não sou eu que estou fazendo tempestade.
Esses homens que estão na imagem que vocês estão vendo aí agora é quem arriscaram suas carreiras e vidas em prol da verdade. E que verdade é essa? Eles falaram. E essas afirmações são pesadas. Por exemplo, o David Fravor é ex-agente, se não me falha a memória. E o David Grush, que está aqui à direita, ele é piloto da Força Aérea Norte-Americana e ele declarou que um OVNI fez uma curva em cima do avião dele. E aí, qual é a questão? Simples. Se fosse um drone, é uma questão de invasão de espaço aéreo de um país, como aconteceu em episódio recente de aviões americanos derrubarem balões. É verdade. Mas se é um fenômeno aéreo estranho, cabe à ciência. Pô, beleza. A ciência pode explicar tranquilamente. Foi um raio-bola. Mas um raio-bola em dia de sol não pode. Foi um planeta Vênus. Porra, um planeta vai sair da órbita dele em direção à Terra para voar pertinho de um avião. Que catástrofe não estaria agora no nosso planeta, né? Não, foi uma confusão que o piloto fez. Ele viu um saco de lixo voando a 10.500 metros. Inferno, né? Eu já tô, assim, eu acho que o motivo da minha discussão sobre o assunto é que eu já estou cansado dessa ciência ortodoxa que usa o princípio do método prático do sim ou não para chegar a uma conclusão. É sempre a mesma coisa. Pode ser balão, pode ser uma ave, pode ser isso, pode ser aquilo. E mil e uma. Mas também não posso fechar meus olhos diante do dado científico. Mas é tudo menos que possa ser uma inteligência visitando o nosso planeta já de algum tempo. Porque parece fantasioso demais. Mas agora, isso foi levado a cabo por essa informação. A imagem que vocês viram no início dessa live aqui era justamente comentar esse problema. Há quantas vezes isso aconteceu? E há quanto tempo? Que governos também estão de posse? Houve um tempo que uma estranha declaração do governo do Irã de que eles teriam sequestrado um drone americano sem dano algum e que eles teriam usado uma tecnologia que utiliza da própria luz para arrastar o veículo até onde eles quiserem. Não sou estranho em relação ao fenômeno OVNI? Pois é, anos antes, aparentemente o governo iraniano resgatou um OVNI em seu território. E talvez um cientista tenha desenvolvido o que a gente chama de engenharia reversa, né, a partir dessa tecnologia, para conseguir simplesmente pegar um drone e levar ele para o solo sem dano algum. A pergunta que não quer calar é: não é possível que todas essas matérias que eu vou passar aqui, que chamaram a atenção de todo o globo, estejam falando mentira, papo furado? Mas não foi nada demais, Igor. Você que está fazendo tempestade no copo d'água de novo. Não, não é. Estamos cansados de ficar sabendo das mesmíssimas novidades que toda hora afloram acerca do fenômeno OVNI. É tudo menos que possa ser indagado a possibilidade de seres inteligentes estarem visitando o nosso mundo. Não vou ficar fazendo comercial para ninguém, não. Mas não é possível que eventos como esse aqui, né, que podem ser um marco, né? O ponto central da minha discussão seria: estamos diante de um marco na história, é uma virada na chave de que, enfim, vão levar esse assunto mais a sério. A NASA se comprometeu a fazer a pesquisa dos UAPs. O governo americano agora recebe essa como denúncia. E não é possível que estejamos só pensando que, enfim, será. Não, esse é o momento. Esse é o momento. Porque esse fenômeno já é pesquisado há mais de 70 anos. As pessoas sempre relatam fatos parecidos em igual. Por mais que seja 5% de todos os 95, 100% dos casos, 5% o pessoal quer jogar a panela de pressão para não deixar uma migalha escapar do assunto. Mas 5% em cada país significa um número expressivo. A nossa noite oficial dos OVNIs, somada com o caso Varginha, somada com Operação Prato, que, em contrapartida, né, nosso querido governo brasileiro, né, tomou
por vontade da confidencialidade eterna sobre o caso Operação Prato, né, que deveria de ser de conhecimento público, afinal de contas, o fenômeno feriu pessoas, tá, e danificou estruturas a ponto de quase uma cidade inteira querer fugir por medo das aparições das luzes e até de seus ataques, né? Não aconteceu aqui, aconteceu em outros lugares. Você pode imaginar que só não chegou a conhecimento público porque, seja o país ou seja a região, eles podem usar argumento religioso para explicar aquilo ali como sendo obra do diabo ou obra de Deus, ou que for, mas não é necessariamente uma inteligência superior chegando aqui para fazer um estudo, uma pesquisa, né? Então, eis a questão que fica em aberto. Por quê? Qual o motivo? O que eles querem? Mas o mais estranho de tudo é que, acreditem se quiser, as pessoas ainda fazem pouco caso, né, de que o fenômeno precisa ser levado a sério. Mas o mais legal de tudo é que agora as pessoas tomaram vontade de olhar mais para o céu atrás de fenômenos estranhos e tentar registrar esses fenômenos. Vira e mexe, o grupo que eu tenho no WhatsApp, as pessoas relatam luzes. Eu mesmo, essa semana, recebi um conteúdo, tá? E devido ao pedido da pessoa de se manter em anonimato, parece-me que foi avistado um objeto em formato de triângulo, né? E há uma teoria, tá, de explicação terráquea para isso, embora tenha um embasamento por fora, que seria um experimento aéreo do veículo TR-3B. Para quem não sabe quem é o TR-3B, essa criancinha que eu vou botar na tela para vocês, ó. Vou botar aqui na pesquisazinha. Veículo TR-3B. E aqui estamos, ó. Você pode fazer essa pesquisa, tá? Olha aí. O TR-3B seria um veículo de tecnologia militar, mas que usou-se da tecnologia reversa, né, de OVNIs para construir um veículo que, em tese, viajaria extremamente rápido para qualquer lugar do planeta que lhe fosse interessante viajar. A pergunta que não quer calar, e é bem simples, tá, como desenvolvemos a tecnologia e como é que nós fizemos isso, né? Pois é. E há vários registros no mundo todo da presença do TR-3B. Ah, e tem um detalhe. Essa fotinha aqui mostra um objeto triangular fotografado dentro de um hangar da Área 51. Flagrado, né? Meus amigos. A pergunta que não quer calar é: o que é que falta? O que é que falta para os governos agora, a partir dessas investigações, concluírem que há alguma coisa, há mais do que só luzes no céu? Será que sejamos alvos de um acordo firmado entre governos que resgatam OVNIs para manterem em segredo? Né? Porque se alguém já usou essa tecnologia, não sei como é que ainda não teve a Terceira Guerra Mundial. Porque basta um apertar de um botão e uma tecnologia dessas destruiria várias cidades em horas. Nem digo dias, em horas. Seria o apocalipse mesmo, literalmente. Mas a questão que fica é essa. Então, esse bate-papo do Ronaldão aqui foi para debater isso. Estamos diante de um ponto de virada na história? Ou será que, como tantas artimanhas feitas no passado, como foi o projeto Blue Book, os projetos de pesquisa atual de OVNIs, o Silwane que teve no Brasil nos anos 70, entre outros programas de investigação em outros lugares do mundo, será que eles vão chegar à ideia, como alguns cientistas na NASA falaram, não temos nenhuma evidência de alienígenas aqui na Terra? Né? E evidências como essa mostram a cada dia, a cada momento, que está difícil esconder essa verdade. E ela aos poucos está aflorando. Agora os céticos devem estar tentando martelar em livros que isso não é possível. Eu entendo. E até aprova um novo fato que eu vou deixar aqui registrado nesse vídeo. Um dia a ufologia vai acabar, porque se um dia nós descobrirmos que esses veículos são de tecnologia reversa extraterrestre, ou que são de fato de outros mundos, ou eles um dia chegarem aqui, ou quando o homem agora, em 2024, voltar a pisar na Lua,
E nós não vamos pisar nessa. Os americanos não vão pisar sozinhos. Os chineses vão pisar lá em 2025. Os indianos querem pousar em 2030, e entre outros. Enquanto nós aqui brasileiros, os brasileiros estamos pastando em termos de desenvolvimento tecnológico, né? Queria eu poder falar melhor até sobre nós, mas só mandamos representantes de conhecimento científico para fora e não construímos aqui a base tecnológica, né? Ainda vou deixar essa crítica, já que o nosso governo brecou todo o acesso aos dados da Operação Prato de 77, né, o ocorrido em Colares. Então, é isso, meus amigos. Só queria deixar esse bate-papo do Ronaldão registrado, né, sobre essa polêmica e, assim, há uma diferença, né, nesse marco. Você pode comentar via texto, que aqui realmente a plataforma não deixa eu acompanhar diretamente o chat, né, mas você deixa aí seu comentário, deixa um joinha, e depois esse vídeo vai estar disponível também no YouTube para o canal Falando com os Planetas. Beleza, amigos? Eu desejo uma boa noite a vocês. Esse foi o Papo Orbital do Ronaldão. Hashtag Papo Orbital. E seguimos em frente. Vida longa e próspera. Uma ótima noite a vocês.